Olá, nobres amigos! Eu sou o Lucas Docas e nesse vídeo de hoje aqui, que estamos no nosso novo estúdio de gravação, o meu novo escritório e a plaquinha aqui oficial do novo reino, novo feudo, vim falar para vocês sobre uma dúvida do nosso nobre amigo Ricardo, que culminou nessa pergunta, e esse vídeo será sobre por que não devemos ficar comparando elementos do Estado Nacional moderno com a Idade Média. E quando eu falo ficar comparando, não é tipo, como é que era na Idade Média tal coisa? Porque tem coisas que realmente vamos pensar assim, se estudar o devido contexto da Idade Média, existem coisas que existiam tanto na Idade Média, quanto na Idade Moderna, quanto na Idade Contemporânea. E existem coisas que, vamos dizer assim, surgiram na Idade Contemporânea e por consequência não existiam na Idade Média. E muitas vezes, algumas dessas coisas aí, que na maioria delas são derivadas do Estado Nacional moderno, por um erro de percepção histórica que muitos de nós temos, acabamos acreditando que existe algum vínculo delas com a Idade Média. Mas aí quando vamos olhar para a Idade Média em si e entender o que ela realmente significou, essas coisas deixam de fazer sentido. Então, vamos lá. Esse vídeo surgiu, como eu mencionei agora há pouco, com uma dúvida de nosso nobre amigo Ricardo, que perguntou como é que era a questão do nacionalismo na Idade Média. Como é que era o ufanismo por seus países, suas pátrias. E quem segue meu canal há muito tempo sabe que, de certa maneira, direta ou indiretamente, eu vivo dizendo na maioria dos vídeos que eu menciono alguma coisa sobre o assunto que não existiam países na Idade Média. A noção de país é uma coisa que surgiu após ela. Então, por consequência, tudo que deriva da ideia de país, nação, Estado Nacional, são coisas que não existiam na Idade Média. Então simplesmente não faz sentido comparar. E é mais ou menos isso que eu quero dizer com o vídeo. E como o nosso amigo perguntou, como é que era a noção de nacionalismo na Idade Média? Havia nação na Idade Média? Havia Estado Nacional para a pessoa ser um nacionalista ufanista? Não. Então como é que seria isso na Idade Média? Seria? Pegamos uma concepção de uma coisa que não existia no período. Como é que a gente vai falar de uma coisa do período que nem existia nele? Então, acredito que essa é a resposta mais óbvia. Mas eu acho que acabar o vídeo por aqui seria um tanto quanto desnecessário, porque eu poderia exemplificar isso de tantas maneiras e elucidar isso de tantas outras formas que, tudo bem, para quem não tem mais dúvidas sobre o assunto, eu até entendo sair aqui do vídeo. Agora, se você ainda ficou na dúvida, ainda quer entender melhor essa questão, vamos lá que eu vou continuar esse vídeo especificamente para mostrar o quanto essas noções são equivocadas e não fazem muito sentido se pensarmos nos dias de hoje. Vamos lá. A ideia de Estado Nacional moderno foi o que criou o fim da Idade Média. Uma vez que a Idade Média era um sistema onde haviam burgos, feudos, sistema de poderes religiosos, teocráticos e sociedades livres. Então, a Idade Média é moldada por um monte de conceitos de forma de unidades políticas territoriais. Mas percebam que nenhuma dessas unidades territoriais, se assemelha exatamente ao que é um Estado, uma vez que o Estado não é uma entidade atemporal, como costumamos acreditar. E quando você começa a estudar questões relacionadas ao que é o Estado de fato, você percebe isso. Mas como o Estado é um ser tão onipresente nas nossas vidas, no mundo de hoje, muitas vezes não nos mancamos dessa noção. Então, sempre costumamos acreditar, como é que era o Estado na época? Tinha uma prefeitura no feudo tal, no burgo tal? O que o prefeito fazia? O que o ministro do rei fazia? E essas concepções, na verdade, são muito equivocadas quando pensamos na Idade Média, uma vez que são coisas que muitas vezes não existiriam, ou se existissem, não seriam nos moldes de hoje, uma vez que não seguiriam lógica de Estado Nacional. Então seriam coisas completamente diferentes do que esperaríamos hoje. Porque, por exemplo, um feudo na Idade Média, ele era regido por seu senhor feudal. Ele poderia colocar um encarregado dele para alguma função dentro do feudo? Resolver algum problema interno? Poderia. Agora, esse encarregado seria um prefeito? Seria um chefe de polícia? Não. Ele seria um homem de confiança do senhor feudal, que faria tal função. A mesma coisa num burgo. A guilda dona do burgo poderia estabelecer um encarregado para determinada função? Poderia. Mas ele seria o equivalente a um ministro, ou a um chefe de polícia, ou a um prefeito? Não. Ele seria uma pessoa de confiança da guilda para aquela função. Ele não teria todos os status, todas as pastas, todas as subdivisões, toda a burocracia que existe no Estado Nacional. Não. Ia funcionar de uma maneira completamente diferente. Então, muitas vezes a gente acaba achando que tem elementos parecidos com o Estado na Idade Média, só que na verdade o Estado Nacional é uma coisa moderna, como o próprio nome dele diz, Estado Nacional Moderno. A Era Moderna veio depois da Idade Média. O que acabou com a Idade Média foi a Era Moderna, foram os surgimentos dos Estados Nacionais.
que romperam com a lógica de sociedade medieval que existia. Então vira uma coisa que simplesmente não tem muita comparação, não tem muito o que ver ou o que comparar. E quando falamos de nacionalismo, de sentimento das pessoas por seu estado, por sua pátria-mãe, essa é uma noção completamente voltada para a ideia de Estado Nacional. O cara vai ser ufanista de seu feudo, mas para que ele faria isso? Porque, vamos dizer assim, o que o plebeu na Idade Média era? Ele era o cara que alugava a terra do senhor feudal, ou que pagava uma taxa para poder usar a terra do burgo, ou era o cara que via na terra de ninguém para ser livre. Que ufanismo ele tem com a terra? Que noção de pertencimento esse cara tem? Ele era só um pagante de um serviço, na maior parte das vezes. Sem falar que, mas hoje os soldados podem se alistar e morrer por seus países. Cara, se um plebeu fosse lutar por um senhor feudal no passado, o senhor feudal ia cortar a cabeça dele. Pelo simples motivo de que, na Idade Média, quem lutavam eram os nobres ou os donos da terra, ou no máximo mercenários contratados por esses. Arqueiro, inglês, que não era de origem nobre, era mercenário, lutava sendo pago. Balestreiro italiano, a mesma coisa, mercenário. Então, na Idade Média, tinham duas fontes de guerreiros. Duas não, três. Vamos lembrar da exceção bárbara, que eu acho importante. Tínhamos o guerreiro bárbaro, que era aquele povo livre que vivia na terra de ninguém, que não era sujeito diretamente a uma autoridade, ou que, quando muito, era sujeito a uma autoridade local que não tinha tanta hierarquia quanto num feudo clássico. Tinha o guerreiro nobre, que lutava por sua terra e sua família, e pelas alianças militares que essa família possuía. E tinha o guerreiro mercenário, que lutava por dinheiro, recebia. E eu falo por dinheiro, mas poderia receber outras coisas no lugar de dinheiro em si. Mas recebia para lutar. Então percebam, o civil, o camponês, o plebeu, o moleiro, o ferreiro, embora em muitos filmes tenhamos a ilusão de que eles vão lutar por seus senhores numa guerra, em nome da justiça e coisa assim, na prática, se começarmos a estudar melhor a Idade Média, perceberemos o quanto isso é uma mentira e até porque esses caras não tinham capacidade de luta, uma vez que eu fiz essa série dos guerreiros, qual que era o melhor guerreiro e qual não era, e uma coisa que eu deixei muito claro no vídeo dos guerreiros com pólvora é que a pólvora tornou possível que o cidadão comum tivesse chance de lutar contra o guerreiro especialista. Porém, a Idade Média é um retrato da era antes da pólvora. E o que podemos presumir dessa era antes da pólvora? Treinamento físico, força física, conhecimento de luta, anos de prática, DNA, genética, preparo de uma vida inteira ou de gerações anteriores, faziam diferença na hora de lutar. Não é a mesma coisa que você ter uma arma e seu vizinho ter uma arma e vocês brigarem entre si. Se o vizinho tem uma espada e você tem uma espada, mas um de vocês tem muito mais treinamento e preparo que o outro, óbvio que o que tiver mais vai ganhar. É raríssima a chance disso não acontecer. Sem falar que a ideia do dever do nobre de proteger a terra dele e da família dele o obrigaria a proibir civis de lutarem por ele. Porque vai que esse civil depois vai querer reivindicar a terra também. Porque, agora eu defendo a terra também. Agora eu tenho um direito igual ao seu de nobre. O nobre não ia querer isso de jeito nenhum. Para que queria deixar uma coisa dessa acontecer? Arriscar a nobreza dele, arriscar a família dele, arriscar o direito de domínio daquela terra? Para que esse nobre ia defender tal coisa? Ele jamais faria isso em sã consciência. Então essa é uma noção completamente equivocada de Idade Média que temos no mundo de hoje. Mas a defesa econômica do feudo. Vamos proteger, comprar produtos nacionais ao invés de para os estrangeiros. Vamos sempre preferir o que é daqui do que o que é de fora. Cara, essa situação tem duas respostas diferentes. A primeira delas é que, sim, isso não faz sentido nenhum. Tanto que na lógica econômica isso também não faz, e por isso que existem tantas teorias como capitalismo, liberalismo e coisa assim pra frente. Porque realmente, às vezes compensa você comprar um produto de outro país, de outra região, de outro estado, sei lá. Porque nem sempre o que está perto de você é o melhor. E ao mesmo tempo, essa própria noção de capitalismo e de livre comércio, de livre mercado, justifica por que muitas vezes, na verdade, é melhor sim comprar o de perto. E não é o melhor porque eu estou fortalecendo a economia local, mas porque às vezes é muito mais eficiente você comprar algo que foi produzido perto de você, que não teve tantos custos de transporte. Às vezes o custo de confiança é um custo importante também. Você confia no seu vizinho porque você conhece ele. Você não confia no cara do outro lado do mundo que você não faz nem ideia de quem seja que está produzindo. Então tem coisas que justifica mesmo, mas não justifica sob um ângulo de ufanismo, de eu vou proteger minha nação. Não, justifica porque tem razões reais para isso. Por exemplo, o que você acha que é mais
é mais eficiente comprar. Comprar comida de um cara do outro lado do mundo que teve um gasto enorme de transporte, teve um tempão de tempo de transporte, por consequência a comida pode estar em qualidade pior. Ele teve que botar um monte de conservantes a mais para conseguir fazer essa comida ter a mesma qualidade do que seu vizinho para produzir. Ou comprar a comida do seu vizinho que acabou de produzir e você viu ele colher. Ela pode nem ser uma comida tão tunada assim, mas você viu o cara produzindo, você sabe de onde veio, para onde vai. Você sabe que está fresca porque você acabou de ver ele colhendo. Então não é um ufanismo, vamos defender o nosso país, cidade, nossa população. Não. Tem toda uma lógica de eficiência que justificaria tal coisa. Mas vamos tratar as pessoas de nossa nacionalidade melhor do que os estrangeiros. Primeiro que seria xenofobia hoje, mas eu entendo a pessoa que prefere defender a comunidade local a apoiar pessoas que nem faço ideia de quem sejam. Mas isso novamente é uma questão de lógica por motivos culturais, não tem vínculo com o ufanismo nacionalista. Isso pode ser incorporado a uma ideologia de nacionalismo, mas isso tem uma origem completamente racional também. Você vai defender qual cultura? Quais pessoas? Aquelas que você conhece, obviamente, né? Aquelas que estão com você no seu dia a dia, aquelas que fazem parte do seu círculo de amizade, aquelas que estão perto de você. E não porque você quer fazer uma nação grande, mas porque são as pessoas que já estão com você, que você já conhece. Então sim, existe toda uma lógica, quando você olha para o nacionalismo você vê sentido, existe. Mas muitas vezes essa lógica foi absorvida de consequências naturais do mundo. Não surgiu por causa de nacionalismo isso. O nacionalismo é uma ideologia criada, advinda do Estado Nacional. Então não tem como falarmos de um nacionalismo medieval, uma vez que a própria ideia de nacionalismo é posterior à Idade Média. Mas e um nacionalismo inconsciente? Novamente não se aplica, uma vez que a ideia de Estado-nação é posterior à Idade Média, como conhecemos hoje. E daí tudo que podemos dizer que... mas como era o governo... Governo? Governo é uma parte de Estado-nação? Ou você quer dizer como é que era a governança ou a administração da Terra? Beleza, a administração da Terra existia na Idade Média, mas a noção de governo como conhecemos hoje advém do Estado-nação. Como era a moeda na Idade Média? Sei lá, tem elementos que existiam na Idade Média? Tem. Mas tem elementos que são oriundos do Estado-nação? Tem também. Os elementos oriundos do Estado-nação não existiam na Idade Média? Como é que eram os exércitos na Idade Média? Tem elementos que existiam na Idade Média de exército? Existem sim. Tem elementos que dependem da ideia de Estado-nação? Tem. Esses que dependem da ideia de Estado-nação jamais existiriam ao longo da Idade Média. Mas como que era tal coisa do Estado Nacional moderno na Idade Média? Se era do Estado Nacional moderno, não era na Idade Média. O Estado Nacional moderno foi a criação que rompeu com a ideia de Idade Média. Então, por consequência, chose one. Escolha um. Ou Idade Média ou Estado Nacional moderno. As duas coisas não se juntam. Elas são incompatíveis entre si. E dá para evoluir esse conceito para praticamente tudo que nos referimos a essas comparações bobas com a Idade Média. E podemos dizer que muitos dos erros ou falta de noção de conceitos a respeito da Idade Média derivam disso, da gente ficar eternamente comparando tudo com o Estado Nacional moderno. Uma vez que são coisas que é como água e vinho, como água e óleo, na verdade, nem água e vinho, porque o vinho se mistura com a água, o óleo não. Então eu deixo essa pequena noção aqui, inspirada nessa conversa que eu tive com o nosso nobre amigo Ricardo. Nobre amigo, se você viu esse vídeo, eu peço que por favor me perdoe se eu posso ter soado agressivo de alguma maneira, mas no fundo tudo que eu quero aqui é esclarecer essa questão. Eu sei que muita gente ainda confunde Idade Média com o Estado Nacional moderno e acha que são conceitos que podem ser misturados entre si, mas basta entender um pouco mais a fundo a coisa e é possível perceber que não dá para misturar os dois conceitos, porque um, de certa maneira, é oposição ao outro. Uma vez que foi justamente a ideia de Estado Nacional moderno que quebrou com a ideia de Idade Média. Então, espero que tenham gostado desse vídeo, tenham compreendido, tenham gostado do nosso novo cenário aqui. Essa placa vai sair daqui logo mais, mas ainda vai ter alguns videozinhos com ela. Embora o escritóriozinho vai permanecer sendo aqui. Vai ter um estúdio para fundo verde aqui na casa também. Então ainda vamos ter alguns vídeos de fundo verde. Embora vai depender muito do dia e da situação para gravar isso, uma vez que ele não é um estúdio de fácil acesso. Depois vocês vão entender. Então se gostaram, por favor, deixa o joinha. Se inscreve aí, nobre amigo. Se torne um de nossos nobres amigos. Compartilhe esse conteúdo com quem ainda tem dúvidas sobre ele. Vamos esclarecer as pessoas. Obrigado e até a próxima.